Saúde a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos para ficar em pé, para a gente orar, agradecer ao Senhor por mais um dia que Ele nos concede na sua presença. Pai amado, Pai querido, graças te damos, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede aqui na tua casa, ó Pai. Coloca em tuas mãos, Senhor, cada vida que aqui chegou, que o Senhor seja sobre cada família, fazendo a tua vontade, Senhor. Acampa teus anjos, Senhor, com os que estão a caminho, livra do mal, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, já entrega em tuas mãos essa semana que o Senhor está nos concedendo, Pai. Que o Senhor esteja presente, Senhor, sobre nossas vidas em cada passo que a gente vai dar. Que o Senhor acampe seus anjos com cada um de nós, nos livre do mal, Senhor, em nome de Jesus. Entrega em tuas mãos, Senhor, cada ministério aqui da tua igreja. Que o Senhor vá dando sabedoria, Pai. Que o Senhor vá colocando desejo no coração de cada um, Senhor, de estar sempre adorando ao teu nome, ó Deus. Coloco também em tuas mãos, Senhor, a vida do nosso pastor, que o Senhor vá fazendo segundo a tua vontade na vida do teu servo, que o Senhor vá acampando teus anjos com ele, Senhor, livrando do mal, Senhor, onde quer que ele vá, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor concede a cada um, Senhor. Continua aqui conosco, o Senhor, fala aos nossos corações segundo a tua vontade, ó Pai. Já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 411 do nosso cantor cristão. Dia festivo. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, ver o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, ver o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os fazem tudo em sua luz. Oh, cantemos, pois com alegria, nesse grande, muito festivo dia, ver o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que essa igreja sempre seja consagrada só a ti. Oh, cantemos, pois com alegria, nesse grande, muito festivo dia, ver o que nos fez o Rei dos Reis. Amém. Glória a Deus, né? Vamos continuar adorando ao Senhor com o 385. Louvor.
Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, oh, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deus nos benção por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, oh, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, se louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, oh, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, oh, exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém, glória a Deus, né? Exaltado seja o nome do Senhor. Vou ler aqui para nossa meditação em Jó, capítulo 2, do 3 ao 10, que diz assim: E disse o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida.
Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Amém. Glória a Deus, né? Que sejamos como Jó, né? Em meio às dificuldades, a gente permaneça crendo no Senhor, né? Porque Ele é fiel para cumprir em nossas vidas, né? As crianças agora estão com a oportunidade. Hey
Amém. Glória a Deus. Agora o Ministério Feminino está com a oportunidade. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Vou deixar aqui Salmo 37, do 13 em diante, que diz: Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Que vem para capacitar, faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte quando na batalha está. Qualquer coisa vira arma nas mãos de quem tem o sangue. Queixada mata mil, uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra abala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que seja preso, comece a cantar. Que Deus manda o anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se aponta poder. É na unção que se... Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Vira arma nas mãos de quem tem unção. Uma queixada mata mil, uma capa abre o rio, assim foi no Rio Jordão. Uma pedra vira bala, com trombeta a terra abala, e as muralhas vêm ao chão. É na unção divina que você passa por cima do inimigo e vai. E aonde você chega a diferença faz. Você canta, você fala e Deus faz um milagre. É na unção divina que Deus chega e extermina quem se levantar. Mesmo que seja preso, comece a cantar.
Deus manda o anjo forte e a cadeia abre. É na unção que se acusa poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se encontra poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. É na unção que se aprende a poder. É na unção que se aprende a vencer. Quem é ungido vence, nunca é vencido. Em nome de Jesus você está ungido. Em nome de Jesus você está ungido. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando. E agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Eu agradeço a minha oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui mais uma vez na sua presença. E louvo ao Senhor pela vida de cada irmão e que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, né? A oportunidade agora está com o Ministério de Louvor. Oi, som. Oi, som. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. A palavra do Senhor diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, se você respira, se coloca de pé e vamos exaltar o nosso Deus através dos louvores nessa noite. Amém. E. Oh
se ouvirá um novo som de aleluia. Som da festa vai subir, sua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, entregando a Ele a nossa adoração através dos louvores. Amém?
Eu preciso te amar e ser movido pelo teu amor. Eu preciso te amar e ser movido pelo teu amor. Pois ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor seria sem nenhum valor. Ainda que eu tivesse dons e aprovação dos homens, sem amor eu nada seria. Pois tudo passará e permanecerá no teu amor. Eu preciso te amar e ser movido pelo teu amor. Eu preciso te amar e ser movido pelo teu amor. Aleluia, vamos aplaudir o nosso Senhor. Os irmãos podem sentar, a pastora Alessandra está com a palavra. Paz do Senhor Jesus a todos. Que bênção nós podermos estar mais uma vez reunidos na casa do Senhor para louvar o seu nome, para adorar a Ele. E como foi cantado hoje à noite, se não for para te adorar, para quê? Para que estou aqui? Para que eu nasci? Porque a gente busca tantas coisas nessa vida. Falamos ultimamente que o homem está... A vida do homem, a corrida do homem aqui nessa vida é em busca de uma felicidade. E nós passamos aqui 3 domingos falando de como homens de Deus viveram em problemas, em crise, em dor, nos dias maus, como eles lidaram com o sofrimento, e que nós podemos aprender, ou que nós aprendemos com eles aqui, que nós não vivemos as mil maravilhas, que nós sofremos também. E qual é o nosso comportamento? Qual é a nossa atitude diante do sofrimento? Quando o homem corre atrás de uma felicidade que ele não encontra, porque parece que o homem ele é insaciável, ele sempre está querendo mais. Então, o homem só se preenche, ele só se completa em Deus. Por causa disso, a palavra do Senhor diz que o milho foi feito. O propósito do homem existir é para Deus, é para que Deus seja glorificado. Não é para outra coisa. Tanto é que ele se identifica ou ele se manifesta no homem, como diz a sua palavra, desde a criação. Quando ele fez o homem, ele diz: façamos o homem, a nossa imagem, conforme semelhança, porque
é porque no homem Deus é glorificado. E, enfim, tudo que foi criado em torno disso, o homem desfruta dele para a glória de Deus. Mas nós vamos ler um texto na palavra do Senhor, no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Nos diz assim a palavra: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais, dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão
7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como carne de um menino e ficou purificado. Amém? Nós vamos fazer um momento de oração, vamos orar a Deus. Nós vamos orar por uma criança, uma bebezinha, está com um problema, tem um procedimento a ser feito, problema de coração, e só fazem depois de 1 ano, ela tem alguns poucos meses. Então, nós vamos orar pela vida dela. É Ayla ou é Ayla? É Ayla, né? Ayla Emanuele. Nós vamos orar pela vida de Ayla Emanuele. E oremos por tantos outros que estão enfermos, para que o Senhor tenha misericórdia. No dia 2, dia de finados, eu estava em Amaragi, e à noite eu estava lendo a Bíblia, e minha mãe fez uma pergunta assim. Minha mãe disse: por que Deus, a gente lendo Atos dos Apóstolos, quando Pedro orou por Enéas, e ele há 18 anos numa cama ficou curado, depois ele foi chamado na casa de Dorcas, que tinha morrido, e lá ele orou e Dorcas ressuscitou. E minha mãe perguntou assim: por quê? Deus fazia milagres daquela maneira naqueles dias e hoje não acontece. E eu respondi à minha mãe, e eu já sei qual é a ideia que se tem quando as pessoas fazem essas perguntas, qual é a ideia mais ou menos que as pessoas têm. E eu respondi: porque não há necessidade. Porque precisar, a gente precisa. Todos nós precisamos de um milagre. Mas o Evangelho do Senhor está anunciado em todo o mundo, em todas as partes. Há alguns lugares ainda que o Evangelho não chegou, é claro. Mas o Evangelho já chegou até nós. A nossa família toda conhece, em parte, a palavra do Senhor. Crer em Deus. Hoje, a nossa fé, ela tem que ser aguçada pela palavra. Como ouvirão se não há quem pregue. E como eles vão crer se não ouvirem? Tem que ouvir a palavra. Mas naqueles dias havia digamos assim, uma formação da igreja. Os apóstolos estavam pregando o evangelho do Senhor Jesus. E tinham a maior dificuldade para fazê-lo porque estavam entre os judeus que tinham lá suas cerimônias e rituais. Tanto é que nós estudamos essa semana aqui que a exigência de alguns que vieram entre os irmãos e já eram convertidos a Cristo, eles chegaram e disseram assim: vocês são de onde? Vocês não são judeus. Não, mas a gente está convertido, a gente crê que Jesus é o Senhor. Está certo. Mas vocês ainda não foram circuncidados, como a ordem de Moisés, como a lei de Moisés ordena. Então, havia uma resistência entre os próprios judeus e o próprio sacerdócio, os sacerdotes da época, colocavam os apóstolos como se eles fossem uma falsa religião, uma seita que tivesse surgido e que estava querendo contaminar os judeus, tirando-os ou afastando-os da sua fé, das suas cerimônias, que eram sagradas. Inclusive, os apóstolos foram acusados de blasfemar contra Moisés e contra o templo, que eram sagrados para os judeus, Moisés e o templo. Não vê? Então, o Senhor, quando eles pregavam o evangelho, as pessoas criam. Por exemplo, quando Pedro vai na casa de Cornélio, o centurião. Quando chega lá que ele prega, o Espírito do Senhor é derramado sobre a família de Cornélio que crê. E eles também, em seguida, Pedro ordena que eles sejam batizados nas águas, porque se o Espírito Santo desceu sobre eles, nada pode impedir de que eles sejam batizados. Então, o Espírito Santo tanto descia sobre judeus, quando foi lá no Pentecostes, como descia sobre os gentios, quando esses, de fato, criam no poder, na palavra, criam no Evangelho. E aí não tinha como os judeus negarem a fé dos gentios, quando o Senhor já tinha derramado o Espírito Santo sobre eles. E essa era uma das defesas de Pedro. Porque Pedro dizia: a gente viu
Eu sou testemunha, vocês são testemunhas de que a gente pregou aos gentios e quando eles creram como nós, o Senhor derramou o Espírito Santo sobre eles, como derramou sobre nós lá em Jerusalém. Mas para que as pessoas ficassem convencidas, por exemplo, de que realmente esses homens eram homens de Deus. Aí você encontra Pedro indo ao templo, ele não ia para fazer a cerimônia, porque ele não era autorizado para isso, era um sacerdote que fazia a cerimônia no templo, mas Pedro e João vão ao templo e na porta do templo eles encontram um homem que há mais de 40 anos, há 40 anos é paralítico. Pede esmola, ele diz, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos te damos, em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Esse homem entra no templo adorando a Deus, todo mundo vai perguntar, homem, tu não é aquele que estava há 40 anos, que a gente já conhece a vida inteira ali na frente, sem conseguir andar? Sou eu mesmo. O que foi que aconteceu? Chegou 2 homens aí na porta, aqueles 2 ali, ó, botaram a mão sobre mim, me pegaram pela mão e disseram, levanta e anda, em nome de Jesus Nazareno. E eu estou aqui andando, curado. E os sacerdotes diziam, o que nessas horas? Esses homens não são confiáveis, vocês não podem ouvi-los pregar. Aí alguém dizia, mas eles disseram em nome de Jesus, levanta e anda, e o homem andou. Espera aí, quantos anos esse homem tem que é paralítico? 40 anos, espera aí, não tem como negar, foi Deus que fez o milagre. Então estava confirmado que aqueles homens eram usados por Deus, eram instrumentos de Deus. Aí para que eles não perdessem a viagem, os sacerdotes faziam o quê? Chamavam os apóstolos, diziam aqui dentro, aqui nas áreas do templo, vocês não falem nesse nome, não falem no nome de Jesus. E eles diziam o quê? Importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Então Deus não precisa fazer milagre para a gente crer. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas nós precisamos. E Ele é poderoso, Ele tem o poder de fazer. E se Ele quer fazer, Ele faz. E a gente só faz o quê? Agradecer. Glorificar a Ele, que é o propósito da nossa vida, é dar glória a Ele. Então vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai amado, por estarmos aqui hoje à noite. Te agradecemos, meu Deus, pelo Teu cuidado por nós. Te agradecemos pelo Teu livramento, Senhor. Rogamos, ó Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua compaixão sobre aqueles que estão enfrentando suas lutas, suas batalhas, suas dificuldades, estão passando dias de dor, de sofrimento. Que o Senhor os ajude, ó Deus, nesses dias tão difíceis, nesses dias maus. Assim, ó Deus, como nós te pedimos que o Senhor conforte, console aqueles que esperavam estar hoje, ó Deus, celebrando na Tua casa, cultuando a Ti, adorando, alegre com todos os seus familiares, mas se encontra de luto. Que o Senhor conforte, que o Senhor console essa família. Te pedimos, ó Deus, pela vida da criança, dessa bebê, Ayala Emanuele. O Senhor é o dono da vida e o Senhor lhe deu o direito de ter a vida, de nascer. O Senhor é poderoso para restaurar. E, ó Deus, como ela tem uma idade tão tenra, tão nova, de poucos meses de nascida, e o procedimento, ó Deus, é após 1 ano. Suas limitações
Que o Senhor tenha compaixão e misericórdia delas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, como falamos que o cântico, o hino que nós cantamos, que foi cantado, um dos hinos que foram cantados, é: se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te adorar, por que estou aqui? O que a gente faz vindo à igreja e que a gente sabe, à luz da palavra de Deus, a gente tem consciência de que nós pecamos e, como pecadores, transgredimos as leis de Deus, os seus mandamentos. A nossa natureza é assim, inclinada a pecar. E diante de um Deus santo, puro, nós seríamos reprovados. Não tinha como a gente estar aqui reunido, adorando, celebrando o nome dele e ser recebido, se não fosse por causa do sangue de Jesus que foi derramado lá na cruz do Calvário. O sangue de Jesus é quem nos purifica de todo o pecado, diz a palavra do Senhor. E a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Porque se a gente não conhece a palavra de Deus, e eu louvo a Deus porque a gente tem a cada dia estudado e meditado no texto sagrado, nos livros da Bíblia, como nós temos feito isso nas terças e quintas-feiras, nas quartas e quinta-feiras, estamos meditando em livros da Bíblia, e aí a gente vai, de repente, entendendo e compreendendo coisas na Bíblia. E eu falei para os irmãos essa semana que não se preocupem se você não compreende tudo, se você acha, mas eu tenho dificuldade para entender, eu tenho dificuldade para memorizar, eu tenho dificuldades para guardar, eu não consigo ter esse conhecimento. Porque o conhecer a Deus é obedecer a Ele, diz a palavra. Diz a Bíblia que obedecer é melhor do que sacrificar. O verdadeiro conhecer a Deus é servi-lo, é obedecer a Ele. E há tanta gente que tem tanta sabedoria, que conhece tantas coisas, que estudou tanto, e que se confundiu, que se perdeu na caminhada, e que não consegue servir a Deus. Que o Senhor nos ajude, para que dentro das nossas limitações, a gente possa compreender o suficiente, o bastante, para procurar viver e servir a Deus na nossa caminhada, na nossa vida. Por não conhecer, a gente às vezes concorda com tanta coisa nessa vida, porque tem muita coisa camuflada de piedade, tem tanta coisa vestida de espiritualidade. E você sabe que o ser humano é muito preso a essa coisa, e mesmo depois de se converter a Cristo, mesmo lendo a Bíblia, tem gente que lê a Bíblia agora, aqui, e é o texto da Bíblia orientando ele, ensinando a ele sobre alguma coisa, sobre alguma atitude, algum posicionamento. E amanhã ele encontra uma manifestação, expressões que a Bíblia reprovou, ou que a Bíblia não orienta a fazê-lo, e ele concorda, porque ele acha porque ele entende que aquela coisa está... A ideia dele é que aquilo é espiritual, e que é Deus que usa, e é Deus que fala, e é Deus que... E essa é uma das desculpas. Estou falando isso porque ontem houve um acidente, e um obreiro de uma igreja perdeu a vida ali na saída da cidade. E o que eu já ouvi de ontem para hoje, de que na igreja, irmão falou, o pastor falou, irmão falou, domingo passado, um dia antes, 2 dias antes, irmão falou, Deus falou que ia ceifar o vaso, que ia colher um vaso. Alguns chegou até a dizer que disse que ia colher um vaso do ministério.
Quem escuta uma coisa dessa diz, meu Deus do céu, Deus avisou. Ô irmão, isso é umas coisas que para mim pensa numa coisa que para mim não pesa, não soma nem subtrai, meu irmão. Porque essa conversa eu escuto todo dia. Eu ouvi ontem à noite isso. Nas entrelinhas de uma fala ontem, do culto tão abençoado na casa da nossa irmã, a gente escutou uma coisa mais ou menos assim, deu para entender. Só que para fazer a obra dele, ele foi tirando, e vai tirando, e matou, e morreu. Está entendendo essa coisa? Eu não estou dizendo que Deus não faz, não, irmão. Deus, ele é poderoso, ele faz o que ele quiser. A gente é servo e tem que obedecer a ele. Mas essa coisa, eu não conheço Bíblia, eu não leio Bíblia, eu não ensino Bíblia, aí fico contando história. Aí é empolgante, sabe? É empolgante, e o povo acha bonito. É empolgante, fica aquilo repetitivo. Está entendendo? Não lê um versículo da Bíblia, irmão, não lê. A Bíblia não é tão prazerosa, a Bíblia não é tão interessante. Mas a pessoa chega e diz, é para fazer a obra, Deus tirou, me botou no hospital, me levou para lá, me levou para o leito. Aleluia, glória a Deus. E a pessoa ainda vai asseverar comigo, né? Não é, pastor? Oh, Jesus. É por isso que eu estou me sentando lá atrás agora. Não me sento aqui no púlpito não, que é para ninguém chegar aqui e fazer, né, pastor? Para eu não ter que dizer não. Mas estou me sentando lá longe, que quando o cara me procura, né, pastor? Tá não, tá lá. Eita, pastor, tá longe. Eu vou dar. Porque, irmãos, sabe por que eu falo isso? Sabe por quê? Porque é assim, sabe? Deus é tão poderoso. Deus é tão... um povo tem... É uma espiritualidade tão grande, sabe? É como se tivesse uma comunhão. Tem gente lá na igreja, tem gente aqui, ou tem gente ali que tem uma intimidade tão grande com Deus. Deus sabe tudo e já conta a ele. O irmão vai acontecer um acidente amanhã, aí Deus falou hoje, mas Deus só não sabe quem é. Deus só não sabe quem é a pessoa. Já pensou? É muito fácil para mim. Irmão, amanhã vai ter gente aqui, vai ter uma dor de cabeça. Aí amanhã a irmã que acorda com o pastor falou ontem, viu? Deus usou o pastor ontem. Até porque, deixa eu falar uma coisa para você, o que é dor de cabeça? Dor de cabeça é só quando você está com enxaqueca? Dor de cabeça é somente quando dói esse cocão aqui, Não. Amanhã você tem um prejuízo sério na sua vida. É uma dor de cabeça. Ou seja, para mim é muito fácil, irmão, chegar aqui e dizer, amanhã Deus está me mostrando que alguém aqui vai ter uma grande dor de cabeça. Aí amanhã tem uma pessoa tentando resolver um problema, numa luta. Eita, o pastor bem que falou, Deus usou o pastor. Irmão, não se ilude com essas coisas não, pelo amor de Deus, irmão. Agora, houve casos, por exemplo, o último pastor da Assembleia de Deus em Amaragi, faleceu, até jovem ainda. Eu estava, uma tia minha irmã, cunhada da minha mãe tinha falecido, ele chegou lá, cumprimentou a família, tudo, entrou na casa, antes de morrer, viu? Porque eu falei que o pastor morreu e depois estou dizendo que o pastor foi cumprimentar. Quando ele estava vivo, ele cumprimentou lá o pessoal na casa, na hora do velório de uma tia minha. E esse pastor, de repente, foi hospitalizado. Não tive contato com a mãe dele, não sei, mas ouvi de irmãos da igreja, de gente com quem eu trabalho, que disse que a mãe dele estava em casa e Deus falou com a mãe dele que ele não voltava com vida do hospital. E a mãe dele foi lá no hospital dizer a ele que Deus mostrou a ela que ele não voltava mais com vida daquele hospital. Irmãos, assim eu me convenço mais. É doloroso? É. Mas não é genérico. Não é uma coisa genérica. Não é que eu joguei assim. A mãe ouviu e a mãe foi lá. Já falei aqui, irmão Lucas, o filho do pastor Antônio Silvestre, lá em Amaragi, irmão Lucas, eu vi em cima de uma cama, a gente entrou no quarto para orar, eu olhando assim, um lençol espalhado em cima da cama, a mulher dele botou a gente no quarto e veio, eu vou lá dentro, daqui a pouco, espera um pouquinho, deixou a gente no quarto e a gente ficou esperando ela vir trazer Lucas. Eu disse, Lucas está no banheiro. E a gente ficou na frente da cama, a cama de casal, lá na frente, um lençol jogado em cima da cama assim. Daqui a pouco ela entra no quarto, eu disse, cadê o Lucas? Ela foi lá, pegou na ponta do lençol, quando puxou o lençol, estava Lucas naquela cama. Eu digo, meu Deus do céu.
tinha sumido, só tinha osso, meu Deus, naquela cama. E enquanto a gente orava, pastor Edu, a gente orava pensando, daqui uns dias é o velório, Senhor, tenha misericórdia, mas só pensava que era o velório, e o pastor, que hoje é pastor, tem uma igreja, o pastor Edu, ria, somente ele ria, era um doido na história, porque todo mundo triste, todo o culto, e ele ficava no hospital com o Lucas lá, os médicos dizendo que a situação do Lucas estava piorando, toda vez que ele chegava, que ele vinha na igreja, dizia, Lucas, vai ficar bom. Papai falou comigo, ele é grande, ele é poderoso, ele falou comigo, e ele disse que Lucas vai ficar 3 dias na sepultura, mas ao 3º dia ele ressuscita Lucas, como ele fez com o filho dele. Toda noite a gente estava na igreja orando, terminava o culto, aí chegava o pessoal da família de Recife, aí fazia questão na igreja para avisar o pastor, que era o pai, a família, quando passava na porta da igreja, que avisava, estava terminando o culto de oração, chegava na porta, a notícia chegava, tinha terminado o culto de oração, a gente já tinha orado por Lucas, mas a situação, as notícias não eram boas, o pastor dizia assim, irmãos, vamos dobrar o joelho de novo, a gente dobrar o joelho, todo mundo lá no final da igreja, na porta já, assim, dentro do salão, mas todo mundo dobrava o joelho, e o pastor orava com intensidade por Lucas, mas a gente percebia que era uma oração com tanta intensidade, com tanta vontade, mas ao mesmo tempo parecia que havia uma certeza de que Lucas ia embora. Só Edu, que chorava, ria, dava glória e dizia, Lucas vai ficar vivo e vai dar testemunho na igreja. Até o dia que a notícia chegou na igreja e disseram, Lucas entrou em coma. Foi 3 dias em coma. Depois de 3 dias, Lucas se recupera, os médicos não têm explicação, Lucas volta para casa, o culto da ação de graça, a gente pula, chora, grita, é um barulho tão grande. Eu chorei tanto na minha vida naquele dia, eu vi a hora de me acabar, eu era bem novo, mas eu chorei tanto que eu nunca tinha visto uma pessoa morto ressuscitado, e aquilo foi morto ressuscitado mesmo. Aí eu ouvia Edu dizer, ele vai ressuscitar. No dia que a gente entrou no quarto, a gente orou para Lucas, ele, aqueles olhos lá de baixo, dentro daquele buraco fundo, não falava. Todo mundo dizia assim, irmão, Deus está cuidando do senhor, a gente vai orar. E Edu fazia, aleluia, papai. Eu estou vendo um milagre. Era assim que Edu falava. A gente dobrava o joelho na sala de Lucas, Edu estalava para falar e chorava e dava glória, dizendo, Lucas ressurgiu, Lucas está ressuscitado, Lucas está curado. Eu dizia, Jesus, que esse homem é doido mesmo. Deus fez um milagre. Lucas está vivo até hoje. Depois disso, Lucas já passou por não sei quanto safena, né, aquele negócio, né, que chama, né, de cirurgia de coração. Lucas fez tanta cirurgia na vida e está vivo até hoje. A menina do texto que nós lemos, e hoje nós lemos um texto em 2 Reis, capítulo 5, que vai falar de um homem chamado Naamã. Naamã é um comandante, é um chefe dos exércitos do rei da Síria. E um dia, depois das 2 batalhas, de umas retiros de guerra, retornam. Aquele homem traz uma menina para trabalhar como uma escrava na casa dele. Essa menina é de Samaria. É da terra do povo de Deus. Essa menina entra naquela casa para ser escrava. A Bíblia diz que o homem, ele é um importante comandante, ele é um importante chefe dos exércitos do rei da Síria. Ele é uma pessoa de prestígio, ele é muito importante na sua época. É um ministro de guerra aqui dos Estados Unidos, de Israel. É um homem muito significativo. Mas a Bíblia faz questão de dizer, porém, leproso. E aí está o problema. Porque a lepra era uma doença, se é hoje tão, digamos assim, tão, nenhuma doença é boa, mas se a lepra tem lá o seu sentido tão negativo no ser humano,
Assim, que pesa tanto, imagina naquela época. A ponto das pessoas serem consideradas impuras e ser excluída da sua própria casa, da sua sociedade, do convívio. Esse homem é importante, mas ao mesmo tempo ele é muito infeliz, ele é muito triste. Por quê? Porque o que está sobre ele, o que está apegado à sua pele, o que está apegado à sua carne, é algo tão negativo, algo tão sujo, uma doença tão terrível. Há uma ideia de que fosse considerado algo demoníaco, algo Eu estava tentando lembrar agora de uma palavra que tinha um padre, que ele sempre falava, quando ele se referia ao diabo, uma expressão que ele usava, coisa ruim. A lepra é considerada algo do coisa ruim, do inimigo mesmo na vida de uma pessoa. E era incurável. A ideia era que aquilo ia destruindo. E o texto diz, se você observar quando a gente vai lendo o texto, esse homem, ele está triste em casa. A mulher dele vê um homem tão importante, tão digno, mas ao mesmo tempo tão desprezível. Quem é que quer apertar a mão do comandante? Quem é que quer cumprimentar o general de guerra? Quem é que quer entrar na casa desse homem? Ninguém quer. Aquela menina é escrava justamente numa casa dessas. Essa menina veio da terra de Israel, ficou a serviço da mulher de Naamã. E um dia ela observou a tristeza que vivia dentro daquela casa, e ela disse: tomara que o meu senhor, que o comandante aqui dos exércitos, o rei da Síria, tomara que ele fosse até a casa do profeta. Se ele fosse lá em Samaria, ele seria restaurado da sua lepra. E aquela mulher escuta aquilo, a dona da casa escuta aquela menina dizer aquilo. Como é? Se ele for falar com um profeta, tem um profeta lá em Samaria, o nome dele é Eliseu. Se ele for falar com ele, se ele procurar o profeta, ele vai ser sarado dessa lepra. A mulher ouviu isso, conta para Naamã, para o seu senhor, para o seu marido. Ele sai de casa, vai falar com o rei da Síria, diz o rei o que escutou. O rei pega, faz uma carta e manda a carta para o rei de Israel. E a carta diz: olha, o meu servo, eu estou mandando ele aí para que você restaure ele da sua lepra. Nem a carta não foi para o profeta. O rei escreve uma carta para um outro rei, ele não há um diálogo com o profeta, o diálogo é entre os reis, e o rei manda uma carta para o rei de Israel. Quando Naamã leva a carta, que chega lá, que o rei de Israel lê aquela carta, dizendo: eu mandei o meu servo para que tu restaure ele da sua lepra. O rei de Israel ficou indignado, ele disse: que ele está pensando que eu sou o quê? Eu sou Deus, para tirar a vida ou dar a vida de alguém, para ele mandar alguém aqui para eu curar da sua lepra? Isso é uma provocação, isso é uma afronta, ele está debochando, ele está zombando de mim. Essa notícia chegou até o profeta, até Eliseu. E Eliseu, quando soube da fala, da palavra do rei, Eliseu mandou que mandassem o homem: manda ele vir até mim, manda ele vir aqui. Mandou um mensageiro: vai lá, traz o homem, diga a ele que ele vem aqui.
E aí o rei de Israel diz: olha, vai procurar o profeta. A casa dele é lá em Samaria, procura o profeta. E ele vai até a casa do profeta. Mas só que quando ele vai para a casa do profeta, ele está imaginando. A menina disse que eu vou ser curada. Ele já me chamou lá, agora eu sei que eu vou ser curado mesmo. Chega lá, ele deve fazer um ritual, uma cerimônia. Ele vai chegar perto de mim, vai fazer uma oração, um clamor ao seu Deus, vai passar a mão sobre o meu corpo, ele acredita, e ele diz: e a minha carne vai ser restaurada, vai tornar. Eu vou ter carne novamente limpa, pura, saudável. Só que enquanto ele imaginava isso, e chega à casa do profeta, lá na porta do profeta chega a sua comitiva, os seus carros, cavalos, os servos acompanhando ele, e o profeta lá de dentro é anunciado que tem alguém na sua porta, que Naamã está lá na porta dele. Ele chama o moço e diz assim: vá lá e diga ao comandante que ele vá até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e ele vai ser restaurado da sua lepra. Imagina um comandante de um exército da Síria, dos exércitos dos mais importantes da época, pensando que vai ser atendido. Digamos, se ele vai ao médico, ele espera que o médico faça uma consulta, que o médico converse com ele, que o médico o cumprimente. E ele chega lá, não recebe cumprimento. O que ele chega é a informação: vá no rio e mergulhe 7 vezes. Ele ficou revoltado, ele ficou indignado. Pensei que eu ia chegar aqui, o rapaz estaria me esperando. Entre, comandante, entre aqui, general, entre aqui, chefe de exércitos de guerra, entre aqui. E depois fazia uma oração fervorosa, colocaria a mão sobre mim e eu ficaria curado. Mas não, me manda dar 7 mergulhos no rio, aqui que na minha terra tem 2 rios mais limpos do que o Rio Jordão. Melhor do que esse rio, as águas de lá são mais puras. Por que ele manda eu mergulhar nessas águas? E ele está revoltado, ele está decidido a voltar leproso para casa. Irmãos, aquele homem, ele não conhecia o Deus de Eliseu. Ele não conhecia o Deus de Israel. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei quanto tempo você está na igreja, quanto tempo você faz parte da igreja, não sei quantas vezes você já leu a Bíblia, eu não sei se você já leu a Bíblia toda, ou se você nunca leu a Bíblia toda, não sei se você leu a Bíblia hoje, se você leu a Bíblia essa semana, ou quando foi que você leu a Bíblia, mas eu posso pensar que você já tem muito mais informação acerca do Deus de Israel do que aquele homem, do que Naamã teve em toda a sua vida, até o dia em que ele vai receber essa orientação do profeta Eliseu. Mas mesmo assim, com todas as informações que você já tem acerca do Deus de Israel, acerca do Deus da Bíblia, acerca do Deus da história, com todas as informações que nós temos, nós nos comportamos muitas vezes como aquele Naamã. Nós não somos generais de guerra, nós não somos chefes de exército nenhum, nós não temos, talvez, não tenhamos nós a mesma, o mesmo destaque que aquele homem tem, ou o mesmo desempenho que ele já teve na sua vida, mas muitas vezes nós nos portamos diante de Deus como se nós fôssemos tão importantes, como se nós fôssemos tão preciosos, como se nós fôssemos tão valiosos. E aí eu não quero pensar naquilo que canta aquele cantor: você é precioso, ou quero que valorize o que você tem. Eu não estou me referindo a isso, mas eu estou me referindo à presunção, a ser presunçoso, a gente achar que a gente achar que a gente é importante. E esse é o nosso problema.
A gente achar que a gente já tem conhecimento suficiente. A gente achar que a gente já sabe da verdade, a gente já sabe de tudo. Falamos disso aqui, chegamos na igreja como quem não sabe de nada. E a gente pergunta, vem no domingo na igreja, a gente pode até saber que tem culto todo domingo na igreja, mas quando a gente vem para a igreja que toma a decisão, que faz a decisão, faz, domingo tem de novo, né? Pergunta logo para quem está de lado. Domingo eu venho. Domingo eu venho. Ele já fica avisando, querendo saber, domingo eu venho, domingo eu venho. Até o dia que ele adquire conhecimento, que ele começa a entender, que ele sabe. E aí a presunção desce, é uma coisa terrível isso. Ser presunçoso não é que a pessoa diz, eu sou presunçoso, não. Ele não percebe que é, ele não percebe o que está fazendo. Naamã se esqueceu que ele era um miserável leproso. Ele se esqueceu disso, ele imaginou. Quem é esse moço? Quem é esse tal desse profeta? Que ele não vem me receber, que ele não orou por mim, que ele não colocou a mão sobre mim para que eu fosse curado. Quem é ele? Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo assim, eu sou Naamã, eu sou o comandante dos exércitos da Síria. Ele não sabe para quem foi que ele mandou o recado, ele não sabe. Para quem foi que ele mandou o conservo dele vir falar, ele nem sabe. Naamã em nenhum momento pensou, eu sou o coitado aqui nessa história, eu sou o pobre, eu sou miserável, eu é quem estou me acabando, a morte está me levando, a enfermidade está me consumindo, a lepra está levando a minha carne, eu estou desfiando. Ele não pensou nisso. Ele pensou, a minha terra é melhor do que essa terra, as águas de lá são melhores do que essa aqui, eu tenho coisas melhores do que tem aqui. Coitado dele. O rio dele, os rios que tinham na terra dele, o Abana e Farpá, eram melhores, eram mais puros do que o rio Jordão. Agora, deixa eu fazer uma pergunta a você. Se você morasse lá naqueles dias, se você morasse lá nos dias de Naamã, se você morasse na terra que Naamã morava, a gente está falando da época que ninguém tem chuveiro em casa não, viu? Ninguém tem água encanada. A gente está falando da época que o pessoal toma banho de rio mesmo. Não é a época de Naamã. E você, sabendo que Naamã está tomando banho ali em cima, você vai tomar banho aqui embaixo, no mesmo rio. Os pedacinhos de carne dele caindo e indo por água abaixo. Você ia tomar banho nessas águas? Naamã está dizendo, lá, os rios, na minha terra, são mais limpos do que os daqui. O rio da terra dele era tão limpo, ele não podia se banhar lá. Ele não podia dar um mergulho lá. Coitado de Naamã, ele não estava vendo, ele não enxergava que ele estava desfiando a presunção, a soberba tomando conta dele. Agora deixa eu parar em Naamã e mostrar como Deus faz. Falei que Naamã é um chefe dos exércitos do rei da Síria. É um dos generais de guerra de Israel nos dias de hoje. É um chefe de guerra dos Estados Unidos no nosso dia, da Ucrânia, desses países poderosos aí. É um dos chefes, um dos ministros de guerra desses países. Considerando a época a hoje, Naamã seria um desses homens. Presunçoso. A cair nos pedaços de podre e achando que era o tal. Na casa dele tinha uma menina pobre, escrava, obrigada a servir a um homem leproso. Um judeu não ia servir na casa de ninguém leproso jamais. A menina está lá, humildemente, sendo escrava, na casa de alguém que não tem humildade e que não tem temor a Deus. Ela é menor, ela está sendo inferiorizada lá, ela é menor do que uma empregada. Mas sabe o que aquela menina faz? Ela olha assim e diz, eu não sou melhor do que ninguém, eu não sou melhor do que ele,
Ele tem uma carne que eu tenho também. Poderia ser eu que estivesse leprosa. Se a lepra estivesse sobre mim agora, o que era que eu faria? Eu ia procurar o profeta Eliseu. Eu ia procurar o Deus de Israel, porque eu sei que Deus de Israel tem misericórdia e tem poder para me curar da lepra. Mas é Ele, eu sou apenas escrava. Ele não me trata bem. Eu não sou filha aqui. A minha senhora pergunta para mim, já fez isso? E se eu já fiz, era minha obrigação. Se eu não fiz, sou reclamada. Me tratam bem aqui nessa casa? Não, de maneira nenhuma. Mas eu não sou melhor do que ninguém. O meu Senhor, o meu Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor. Eu posso, nesse lugar, dizer que eu tenho um Deus. Eu posso não ter vez nesse lugar. Eu posso não ter reconhecimento nesse lugar. Mas eu tenho um Deus. Onde quer que eu vá, Ele é o meu Deus. Eu creio nele, a minha fé permanece nele, eu não mudo. E eu queria que esse povo conhecesse o poder que esse meu Deus tem. Eu queria que esse homem provasse do poder que o Deus que nós servimos tem. Um Deus que já abriu o mar vermelho para o meu povo passar. E o povo passou a pés enxutos. Um Deus que já fez com que a fome que estava assolando, a seca que estava dominando, passasse. Ele derramou chuva abundante sobre a terra, para que não tivesse mais escassez nessa terra. Eu conheço esse Deus, e esse homem, essa família, essa casa, precisa conhecer também. Talvez a presunção de Naamã esteja em nós. Temos a oportunidade de anunciar o nosso Deus para alguém e não tenhamos feito. A gente está sendo sem saber. A gente está sendo sem perceber. A gente poderia estar abençoando alguém, como aquela menina abençoou aquela família. E a gente não está fazendo isso. Ela estava longe de casa. Ela não tinha mãe perto dela, ela não tinha pai, ela não tinha irmãs, nem o profeta estava perto dela. Está na casa de um homem leproso, a doença lá. Ela poderia pensar, daqui uns dias quem vai ser contaminada sou eu, cuidando dessa casa, tratando disso aqui. O povo aqui não adora a Deus, eles adoram Rimon. Eles adoram outros deuses, mas não adoram o Deus de Israel. Esse povo é nosso inimigo. Ela podia pensar, o problema não é comigo. Em outras palavras, ela podia até pensar assim, quem manda me trazer para aqui como escrava? É a mão do Senhor pesando, né? É Deus. Queima, Senhor. Mata, Senhor. É Deus. Toca no seu povo, toca no seu eleito, né, no seu escolhido. Mas ela não se portou assim. Ela não se portou, por exemplo, como Jacó, no capítulo 34 de Gênesis. No capítulo 34 de Gênesis, a gente não vai ler agora, mas houve um acontecimento na casa de Jacó, quando um homem lá que não era judeu, que não era de Israel, se interessou pela filha de Jacó. E aí ele agradou-se dela e convenceu ela, paquerou, ela se confiou nele e ela se deitou com ele. Mas ele amava aquela moça. E o pai dele, sabendo disso, interviu, foi lá falar com Jacó antes que tivesse uma tragédia na família, porque Jacó tinha muitos filhos também, né? Imagina você mexer com uma menina numa casa que tem 12 filhos, numa época que o povo, tudo é no sangue. Imagina. O homem foi lá e disse, eu vou conversar com Jacó. Jacó, meu filho gostou da sua filha, errou, é claro, se precipitou, mas a gente veio aqui conversar com o senhor. Olhe, Jacó, veja, eu tenho propriedades. O senhor diga quanto é o dote,
Quanto é que eu vou pagar? Quanto é que... É assim, até hoje em alguns lugares, na África ainda é assim, e não é entre os ricos, nem entre os pobres lá. Acaba para casar com a filha de alguém, lá na roça, na aldeia, o cara vai casar, o cabo exige não sei quantas roupas, não sei quanto mictais, que é o dinheiro de lá, não sei quanto quilo de arroz, não sei quanto saco de mandioca. O cabo é pobre, isso é lá na goela. Aí o cabo não consegue tudo, a família não gosta, mas ele paga uma parte lá. Resultado. Aquele homem falou com Jacó e disse: diga quanto é o dote que a gente vai dar para que o meu filho case com a sua filha. Diga o que é que precisa. E não se preocupe, porque a gente está disposto a ter um acordo. Se os seus filhos quiserem, caso com as minhas filhas também, são bem-vindos na minha casa. Sabe o que Jacó fez? Jacó foi e disse assim: tem uma coisa, aqui na nossa terra, entre Israel, no povo de Israel, para casar tem que primeiro circuncidar. Os homens da família têm que tudinho circuncidar. O rapaz disse: é isso só? Só circuncidar, pronto, tá bom, tá feito o acordo. Chegou, disse: meu filho, chamou os filhos, reuniu os homens da família e disse: todo mundo vai ser circuncidado, porque agora a gente é tudo família só de Israel, família de Jacó. Jacó chegou, os filhos que estavam fora de casa, contou para os filhos a história, os filhos escutaram: meu pai, está certo, circuncisão neles. Todo mundo fazer a cirurgia. Resultado, depois que o moço se circuncidou, depois que a família se circuncidou, que o moço estava bem animado, quando foi um dia, os dois filhos de Jacó saíram de noite, pegaram as espadas, entraram nas casas, mataram os homens todinho da família. Se vingaram. Quem manda vir brincar, tirar onda, fosse na linguagem de hoje, né? Quem manda vir tirar onda com a família da gente? Mexer com a minha irmã, mexeu com a gente, está aí. Se vingaram e mataram os homens da família. Essa menina poderia ter um instinto de vingança, mas ela foi humilde e disse: eu vou ajudar essa família, eu vou orientá-los, eu vou dizer para eles que o meu Deus é poderoso. E contou à mulher que em Israel tinha um homem de Deus, um profeta, que aquele homem, indo lá, poderia ser curado da sua lepra. Só que quando Naamã chega lá, encontra um Geazi na porta dizendo: o profeta mandou o senhor mergulhar 7 vezes. Ele está indignado, revoltado, querendo voltar para casa. E agora os servos dele, os empregados dele, os que não tiveram o nível de informação, a cultura dele, a inteligência dele, que não estava à altura dele, porque ele era o senhor deles, chamavam ele de meu pai, meu senhor, meu pai. Se o profeta dissesse para o senhor fazer um sacrifício maior, para o senhor ficar curado, o senhor não fazia, não? Um exemplo aqui. Se o profeta mandasse o senhor carregar umas pedrazinhas, o senhor não carregava pedra no sol quente, o senhor sabendo que ia ficar curado da lepra? Quanto mais mandar o senhor entrar num rio e dar 7 mergulhos, 7 mergulhos, meu senhor. Só 7, chega lá, não é nem ficar atirando o grudo, o couro, não. O senhor vai lá e 7 mergulhos. E ele é convencido pelos seus servos. Tem hora que Deus usa quem a gente não espera, para que a gente faça, para que a gente obedeça uma ordem dele na nossa vida. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não sabe por que está acontecendo. Mas é porque Deus quer nos levar a obedecer a palavra, a obedecer a ordem dele. E ele faz: é mesmo, então eu vou. E ele vai para o Jordão e ele mergulha 7 vezes, e quando ele faz isso, no 7º mergulho, quando ele levanta-se, a Bíblia diz que a sua carne está restaurada como a carne de uma criança. Deus fez o milagre na vida de Eliseu. A ideia não é falar que Deus faz milagres. A ideia desse texto para nós é que Deus, Ele
é Deus. Deus, Ele é o Senhor. E nós precisamos nos submeter à obediência a Ele. Não importa se isso quebra os nossos costumes e hábitos, o que nós precisamos é obedecer a Deus. Deus tinha um profeta lá em Israel, que precisava orientar, um profeta em Israel que precisava ser ouvido, para que ele fosse obedecido. E quando esse homem ouve o profeta, ele a princípio endurece o seu coração, e ele precisa que os seus servos o xinguem, o aconselhem, deem a ele incentivo, para que ele ouça, para que ele obedeça a ordem do profeta, porque até então ele não entende que ele está ali para se sujeitar à autoridade que há naquele lugar. Nós precisamos entender que Deus é quem tem a autoridade na nossa vida, que Deus é quem é Senhor na nossa vida. A ideia de Israel, que foi sempre liderada por reis ou por juízes, é de que Deus ele sempre manteve em Israel os seus profetas. Deus nunca tirou de Israel os seus profetas. Sempre houve profetas em Israel. Deus sempre usou alguém para trazer uma palavra profética em Israel. Porque apesar de Israel ser governado ou liderado por reis, apesar do povo ser conduzido por homens que tinham sabedoria, que tinham garra, que tinham coragem, que tinham estratégias de luta, de guerra, juízes ou mais, Deus é quem era o Senhor daquela nação. Deus é quem era o Senhor daquele povo. Deus é quem era o Senhor de Israel. E era para que todas as nações vizinhas ou as mais distantes que olhassem para Israel, vissem que Israel era um povo que dependia de um Deus que estava acima de todas as coisas. Que nós possamos entender que nós não sabemos o suficiente, nós não somos capazes o suficiente, nós não podemos o suficiente, nós não temos o conhecimento suficiente, nós não temos o controle suficiente, mas Deus, Ele nunca perdeu o controle sobre todas as coisas. Quando nós não sabemos o que fazer, podemos olhar para Deus. Quando nós não temos mais a norte, nós podemos olhar para Deus e ouvir a sua palavra. Ouvir a sua palavra. Quando nós pensamos, porque a dor é tão grande, o que vem sobre mim, ou o que eu sinto, ou o que eu sofro, só me dá vontade de chorar, não me dá vontade de viver, não me dá mais vontade de me alimentar, de comer, de saciar minha fome, ou nem fome eu tenho mais. Perdi o gosto pela vida. Quando a gente pensar nisso, nós temos que lembrar que há uma palavra, que há um Deus, e Ele diz, tem choro sim, o choro vai chegar, ele vem, ele pode até durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Nós temos um Deus que nós perdemos o controle, nós perdemos o sono, mas Ele não perde. A gente pode passar a noite às claras, a gente pode passar a noite inteira sem pregar os olhos. Mas quando chegar o momento certo, o dia vai amanhecer, porque a gente não pode, mas Ele continua tendo controle sobre o tempo, sobre as horas, sobre a natureza, e Ele tem esse controle sobre a nossa vida. O que nós precisamos é aprender a obedecer a Ele, obedecer a sua palavra, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Ele é o nosso Deus. Nós vamos orar ao Senhor, nós vamos orar a Deus. Amém. Glória a Deus.
Irmãos, nós louvamos a Deus, nós temos muito a agradecer a esse nosso Senhor, que tem sido tão bom, mas tão bom conosco. Vamos nos colocar em pé em nome do Senhor Jesus. Nós temos essa semana, esses dias a gente está assim, atarefado, né? Final de semana. Ontem tivemos o culto na casa de irmã Marlene, tem gente esperando a sopa até hoje. Mas foi uma benção o culto na casa de irmã Marlene ontem, foi de benção tão grande que até o pedido da volta da irmã Cleide baixou na volta. Ontem foi benção na casa, mas já resolveu o problema, né? Já. A irmã Cleide foi luta para chegar em casa, viu, irmã? Foi. Irmã Cleide veio, o pneu baixou. Ah, Jesus. Irmã Cleide, cadê a borracharia por ali afora? Mas está tudo bem com a irmã Cleide, graças a Deus. Mas sábado tem um convite para a igreja Pentecostal Internacional aqui, pertinho, né? Lá onde pertinho de onde eu morei. O presbítero Ronaldo é o dirigente lá. Em dia 23, o outro sábado, eu estou indo pregar na igreja congregacional. Tem outro convite também, mas é outra coisa, deixa quieto. Irmãos, nós vamos orar a Deus. Queremos agradecer ao Senhor e agradecer a Deus pela vida de todos hoje à noite, pela vida de Cláudia, né? Filha da irmã Eliana, está conosco. Deus abençoe Cláudia, sua família. A irmã Bia pediu oração pela filha de Vava, uma amiga conhecida lá de Amaragi. Hoje não mora mais em Amaragi, é claro, mas é conhecida das antigas em Amaragi. Ela estava na UTI. Na UTI não foi, a irmã Bia pediu oração às irmãs. Ela acabou de mandar uma mensagem para a irmã Bia dizendo feliz da vida que a filha saiu da UTI. Então, graças ao Senhor, oremos pela sua restauração, que seja completa em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Amém. Quando terminar a oração, bem rapidinho, quero falar com vocês bem rapidinho. É bem rápido, não vou tomar muito tempo não. Vai ser bem rápido mesmo. Vai ser um gole de água. Vai ser bem rápido. Então nós vamos orar a Deus. Se tiver alguém nessa noite que quer fazer a sua decisão, pastor, eu não fiz ainda, eu decidi hoje, eu quero fazer a minha decisão para servir ao Senhor, fazer parte da igreja, eu quero fazer isso. Se você deseja, se o coração deseja isso, vem aqui à frente, nós vamos estar orando com você, estaremos orando por você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar a Deus. Amado Senhor e Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Pai Santo, toda a glória, toda a honra, todo louvor sejam dados a Ti. Pai amado, nós te agradecemos pela vida da Tua igreja, pela vida do Teu povo, pela vida dos Teus filhos. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue derramando graça, sabedoria, direcionando cada um aqui. Que ouve a Tua palavra, Senhor, que não esqueça daquilo que acaba de ouvir, daquilo que acabou de meditar. O Senhor nos ajuda a viver essa fé, a viver essa palavra, a ser obediente a Teus ensinamentos. Pai querido, que a gente não seja religioso, que a gente seja temente a Deus, obediente ao Senhor, no nome de Jesus. Deus amado, que a gente não seja conhecido por causa daquela igreja, dessa igreja, que a gente seja reconhecido pelo testemunho cristão, no nome de Jesus. Queremos, ó Deus, mais uma vez orar pela vida da bebezinha Ayala, que o Senhor continue, ó Deus, ajudando a sua família, ajudando ela, e que, ó Deus, o Senhor seja com ela nesses dias que precedem, que antecedem, Pai, o tempo suficiente, se essa é a Tua vontade, ela passar por procedimento cirúrgico, mas o Senhor é poderoso para fazer uma transformação, uma restauração antes, e nós confiamos no poder do Senhor. Oramos mais uma vez por aqueles que estão enlutados, que o Senhor console e conforte a família. Oramos, Senhor, oramos em nome de Jesus pela vida da filha de Vava,
agradecidos porque, ó Deus, ela tem tido melhoras e que ela realmente seja restabelecida a sua saúde em nome de Jesus. Assim como nós oramos, ó Deus, por todas as coisas, todos os problemas, intenções, ó Deus, adversas que têm acontecido contrária à tua vontade sobre a vida dos seus filhos, que tem abalado, ó Deus, a sua vida, que tem trazido tristeza, angústia, sofrimento. Que o Senhor seja com eles, dando sabedoria, direção, consolo em Ti, no nome do Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pelo culto de ontem na casa da nossa irmã Marlene, a bênção que foi naquele lugar. Te agradecemos pela alegria do Teu Santo Espírito em nós. E te agradecemos, sim, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. O Senhor tem nos dado livramento. Te agradecemos pelo livramento que destes hoje na vida de Alessandro. Em nome de Jesus nós te agradecemos e na vida de tantos outros, Pai. Oramos, ó Deus, rogamos, ó Pai, que o Senhor nos dê mais uma vez uma semana de bênçãos. Que o Senhor esteja dirigindo o Teu povo, dirigindo cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Amém. É rapidinho.